Olá, eu sou Adilson, trabalhador voluntário da Associação Espírita Laura Machado, e hoje estou aqui para desmembrar mais um tema de nossa doutrina espírita. Está no livro Vida Plena, de Joana de Ângeles, escrita por Divaldo Franco, Vida Plena. Então, nesse livro, nós vamos abordar hoje o capítulo 4, que já vem com uma pergunta: que queres que eu faça? Então, a indagação do jovem rabino, dirigida a Jesus, quando este lhe aparece às portas de Damasco, é de grande atualidade. Por quê? Porque olha que bacana, o que quer que eu faça, né? A gente sempre questiona o que devo fazer, Senhor, para servir-te, para ser um servo, para ser um instrumento aqui na terra, né? E Jesus falou assim para ele, né? Nessa passagem maravilhosa, que ele se dá de frente com o Saulo de Tarso, que ainda não era Paulo de Tarso, era Saulo de Tarso, antes da transformação, né, espiritual dele. Ali houve o quê? Uma indagação para Paulo, né? Que ele tinha que ir até Ananias, né? Para poder colher os frutos do seu aprendizado. Quer dizer, um dos inimigos e um dos homens que ele mais perseguia, né? Era Ananias. Então nós vamos ver agora por que é tão atual esse tema, né? Porque na verdade as portas abrem para nós todos os dias, né? E nós somos questionados todos os dias para ver se nós estamos apurando de fato a palavra do Senhor aqui na Terra, para ver se a gente consegue dar conta do recado, né? Cumprir um pouquinho da nossa missão, explanar o Evangelho, enfim. Então nós estamos aqui para isso, também para isso, né? E ele diz lá: nesta mensagem havia sentidos psicológicos para a existência, objetivos básicos para viver e lutar a fim de alcançar as metas que foram desenhadas em favor da jornada humana. Então tinha já uma programação espiritual, né? Quando Deus colocou Jesus na Terra e depois foi recolhido, foi deixado o legado, né, dos 10 mandamentos através do amor. O que Moisés tinha trazido as leis, Jesus incrementou, vamos dizer assim, e emantou com o amor, né? Na verdade, transformando em 2 leis só, né, as principais. Ama o teu próximo como a ti mesmo e amar a teu Deus, né? Então, se nós concordamos com o fato que somos filhos necessitados, carentes de conhecimento, de oportunidades, então está aí. Deus fala para nós assim, nessa mensagem, psicologicamente eu tenho que ir sim lá no meu âmago, né? De conclusões, de raciocínios, de porquês, por que isso, por que aquilo, por que eu não faço aquilo, será que eu devo fazer? Então, quer dizer, vamos indagando e com o aparato espiritual nós vamos desenhando a favor de nós uma jornada humana espiritual na Terra. Não era uma pergunta trivial, de curiosidade, porém de relevante importância porque se referia à maneira de como seriam aplicadas as forças da evolução e por quais razões devia ele mudar de comportamento. Então, né, como Jesus fez com Paulo de Tarso, naquele momento, indagou ele, falando assim: poxa, você está curioso? Então vamos lá. Você vai até Damasco e vai entrar lá e vai encontrar Ananias. E ele vai te desvendar o que você tem que fazer, o que você pode fazer para começar a construir a sua missão aqui na Terra. E essa passagem é muito bonita porque ele realmente crê no Senhor naquele momento, né? Ele se assusta de momento, mas ele fica tão alucinado, tão fosforecido com aquela luz de Jesus, aquele fluido, que ele ficou até cego naquele momento, né? E, na verdade, era para ele realmente ver o poder de Deus, né? O poder de Deus que estava santificando ali naquele momento para dar um break nele, né? E esse break, né? Essa parada necessária que a gente temos que ter todos os dias, né? Para no final do dia e falar assim: nossa, o que eu fiz hoje? Será que foi bacana? Será que eu cumpri um pouquinho a missão? Será que eu não estou me divertindo demais e não estou arrumando tempo para fazer as coisas que eu tenho que fazer? Quer dizer, o egoísmo, né? A vaidade, né? A gente não quer ir em show, a gente quer ir na balada, quer se divertir, quer brincar, quer viajar. E não é só isso, né? Não é só isso.
Naquele momento decisivo, não havia lugar para dúvidas ou incerteza. Não podia se permitir desvio a respeito do destino. Era um momento de definição de rumos, de coragem e, para tanto, necessitava saber o que fazer para entregar-se totalmente. Então, Jesus deu todas as coordenadas para ele, né? Você vai lá, que Ananias vai te explicar e vai te contemplar com o início da sua missão. Quer dizer, quando Ananias toca ele deixa ele enxerga, né? Ele enxerga e tudo se resolve ali de uma maneira bem clara e objetiva mesmo, né? Para aquele espírito se alegrar e se alertar com a nova condição dele. Então, isso nós temos que fazer todo dia. Permitir esses desvios, sim, a respeito do nosso destino, mas não ficar no desvio o tempo todo, não ficar esperando em demasia, não ficar na dúvida o tempo todo, indeciso ali, né? Coerente com aquela suposta verdade que eu elegi para mim naquele momento. Vamos atrás, vamos estudar, vamos vivenciar o Evangelho. Paulo de Tarso mesmo falou, né? Depois que ele começou, depois dessa passagem aí, ele começou a vivenciar o Evangelho na Terra, né? Sofreu muito, né? Os preconceitos, enfim, foi dado como louco e foi até preso, né? Mas ele nunca abandonou a causa nobre, né? A missão dele. E nós temos uma missão, né? Essa leitura do Vida Plena está trazendo para nós que todos nós temos um pouquinho de participar na missão que engloba o planeta todo, né? Cada um, se plantar uma sementinha, vai ser maravilhoso. Uma vida sem sentido é um grande padecimento. Deve-se fazer também, sempre, o que está fazendo, e deve-se saber sempre o que está fazendo e por quê, de modo a encontrar na realização o estímulo e o encorajamento para prosseguir. Olha que bacana. Então a vida sem sentido é um grande pesadelo, é um grande padecimento. Porque a gente pega e começa a viver só aquele ciclo vicioso. É gostoso? Às vezes é gostoso, vai satisfazendo a carne, vai preenchendo meu dia a dia, não vejo o final de semana chegar para mim ficar concordado com esse tipo de vida, e viver como se realmente não existisse amanhã, né? E acaba me faltando estímulos corajosos para engajar esse procedimento verdadeiro de prosseguir de uma forma mais abrangente espiritualmente, mais lúcida, mais amável. Eu não vou me castigar tanto, eu vou sempre me respeitar mais. Eu vou colocar na frente o escudo de Deus na minha frente para proteger as minhas má intenções, as minhas aflições, as minhas manias, as minhas paixões. Então eu vou me desvencilhando desse processo de desencarne terrível, né? Que eu vou ficando cada vez mais doente, as minhas células vão morrendo, eu vou envelhecendo naturalmente, mas às vezes não naturalmente somente, eu posso estar causando uma doença precoce de mim. E ele está falando aqui, ó, mediante o interesse pessoal em que torno daquilo que se está realizando, definem os valores que caracterizam o comportamento de cada qual, mediante o interesse pessoal. Então temos que abrir os olhos, gente, e falar de verdade com o coração. Coração aberto, né? Ficar com o coração e falar a verdade do nosso pensamento, do nosso coração. O que tem ali, né? O que tem de bom ali naquele coração para a gente ofertar para Jesus Cristo, né? E o que Ele quer que eu faça com toda essa bagagem, né? E Ele nos explica todos os dias, né? Nós somos intuídos pelos nossos mentores, nós temos que fazer a nossa missão. O andamento não pode parar. Que nem eu falei no começo, o progresso está aí, a lei do progresso existe, né? Vamos regenerando junto com o planeta, vamos proporcionando ao nosso espírito essa coligação de bons pensamentos, de atitudes boas, para realmente emantar esse momento com muita fé e muita empatia. Ninguém pode avançar no rumo existencial com segurança e paz caso não possua um idealismo, algo que o impulsione ao avanço. Não é verdade? Se a gente não coloca um idealismo, uma meta construtiva na nossa vida, até psicologicamente falando mesmo, né? O meu psicológico ele vai comandar todas as minhas funções de querer, poder, ter medo, não ter medo, avante, não, paro, dou sequência, dou um tempo, né? Então, quer dizer,
O nosso pensamento, ele influencia o tempo todo e não para. O tempo todo. Nós estamos em funcionamento, nos regenerando a cada segundo. Então, vai de você estar regenerando corretamente, de acordo para acompanhar o planeta e de acordo com as suas necessidades hoje. Dentre dos incontáveis males da cultura atual, pode-se assinalar a ausência de sentido, de significado para bem viver-se. Tudo parece muito complexo e desinteressante de se haver empreendido, sem uma luta que proporcione o prazer de alcançar a vitória. Então, nós ficamos desmotivados, que aquilo que nós estamos vivendo hoje não está legal, eu estou me sentindo ausente perante mim mesmo, perante meus sentimentos, não são verdadeiros, estou perdido, estou me sentindo muito, muito abandonado, até por Deus, né? Então aí a pessoa tem que procurar um significado para esse bem-estar existir dentro dela, né? E tudo parece muito complexo quando você está desinteressado naquele haver, né? De você fazer aquilo. Então é um empreendimento que você tem que colocar em prática naquele momento, porque sem a luta você não proporciona nenhum prazer e você não alcança a vitória. Então é isso que ele está dizendo para nós aqui. Não existe vitória se você não lutar. Lutar, que eu digo, lutar contra você mesmo, né? Às vezes a favor de você, mas você tem que tirar as manias, tirar os problemas que estão te atrapalhando. E nós sabemos o que atrapalha, né? Nós sabemos muito bem o que nos revoga a nossa fé, o que nos alavanca a oportunidade boa, o que nos pondera a ficar estacionados humildemente, mediocremente inertes, né, no planeta. Então nós temos que ir adquirindo estudo e conhecimento para saber lidar com essa situação que vai se criando, senão ela vai ficar impregnada na nossa vida e vai ficar ali. Não é para a gente ter uma vida plena? Então, como que você vai ter uma vida plena com Jesus, com nosso Pai, se você não está interessado, você não está preocupado em consertar aquelas deficiências, né, que você causou para você mesmo? Que nós causamos, né? No passado próximo, as castrações e frustrações psicológicas lançaram ao indivíduo nos neuróticos, os indivíduos nos neuróticos açoitavam a sociedade. Tudo era proibido de fazer-se, por impositivos mesquinhos de conceitos sociais, morais e religiosos, reduzindo o ser humano a mísero escravo de necessidades doentias. Quer dizer, se você vai vivendo seguindo a margem do rio, você tem medo de mergulhar totalmente, mas você está sempre seguindo o rio, você quer saber onde vai dar, mas você está seguindo as pessoas que estão também indo nesse caminho. Então você não está interessado se elas estão certas ou não, mas você está seguindo elas. Estamos fazendo o que as pessoas fazem e querendo até o que as pessoas querem, né? Aliás, tem pessoas que querem as coisas um do outro, né? Então, quer dizer, nessa margem, você vai ficar ali com medo e não vai dar aquele mergulho gostoso para a vida, para a vida real, né? Para ter essa vida plena com Jesus. Então, nós temos que mergulhar nas nossas sensações, nos nossos sentimentos e deixar de ser, psicologicamente, você não dar tanta bola para aquilo que está te afetando na sua mente. Você tem que reconstruir, repadronizar todo aquele pensamento e colocar pensamentos bons, para você não ficar se açoitando o tempo todo. Porque a sociedade nos açoita, né? Nós apanhamos os comentários, todo dia levamos uma surra das influências da opinião dos outros. Quer dizer, se você está à mercê da opinião dos outros, você está psicologicamente adentrado num sentimento de neutralização, de inércia com você mesmo. Quer dizer, você não faz o que você quer, você está fazendo moralmente e abraçando os conceitos sociais e religiosos, mas não o que você está querendo fazer. Ou você está abraçando esses conceitos, eu vou na igreja, eu tento ter a moral boa, eu sou uma pessoa sociável, vou em festas, vou em bailes, vou em formatura, enfim. Mas ali eu tenho que colocar o tempo todo a originalidade de converter qualquer situação e sentimento e pessoas para o bem.
Todo lugar vai ter gente ruim, também vai ter gente boa. Vai ter pensamento ruim, também vai ter pensamento bom. Então, somos vulneráveis e super penetráveis com sensações que estão ao nosso redor. Então, se você coloca-se a favor do pensamento de alguém e fica acreditando naquilo, né? Então, quer dizer, isso é muito grave, que você perde a sua identidade, né? E você vira um escravo das sociedades doentia da sociedade, né? Você vira um escravo, porque você está ali aplaudindo, está na plateia, aplaudindo o que estão falando e fazendo, e você está fazendo igual. O abuso do uso das funções orgânicas retirou o encanto inicial dos prazeres de que normalmente se revestem, empurrando o ser para as aventuras mais extravagantes e audaciosas. Quer dizer, hoje em dia fala assim, nossa, você não vai, né? Poxa, você não sabe o que você vai perder, lá vai estar muito gostoso, vai estar aquela coisa bacana, todo mundo vai beber bastante, muita bebida, muita alegria, muita música. Sim, né? Não precisa ser muito, mas que tenha alegria, tenha música, tenha bastante gente. Mas a extravagância é um fato que condena, né, com muita audácia que você se coloca numa situação, você se torna um extravagante evasivo, um extravagante vazio. Você começa a dar risada do que não sente muita graça, você começa a cobrar das pessoas o que eles não têm para te dar, você está no lugar errado, cobrando das pessoas errado o que você gostaria que elas fizessem. Quer dizer, então você se torna uma pessoa perante você vazia, porque você não tem um comportamento com você mesmo de respeito. O que é o respeito? Você ir atrás dos seus sentimentos e colocar em prática o que você está sentindo e fazendo. Que não seja perfeito, mas que você não seja inconsequente no que você fala e pensa. Não somos perfeitos? Não somos perfeitos. Estamos aqui para aprender todos os dias, graças a Deus, né? Inconsequências. Os resíduos dos preconceitos em formas de tradições começaram a ser combatidas, e a liberação total dos costumes estabeleceu uma nova ordem de desvios neuróticos que martirizam os seres humanos. Então vai se criando dogmas, vai se criando manias, vai se criando fatos novos, e se criam acessórios novos, todo mundo quer, e todo mundo quer trocar, e você vai ali liberando a sua energia, baseado naqueles costumes que todo mundo faz. Você pode até ter os seus, né? Mas é legal que você tem que ter uma individualidade muito forte para essa nova ordem, para não se desviar. A nova ordem de Deus, né? Que está em você. Você colocando a sua vida a ser plenamente assistida por Deus, você vai evitar um pouco esses desvios neuróticos que martirizam tanto todo mundo, né? E ele diz para nós aqui que os resíduos vão ficando, os preconceitos vão ficando. Por mais que vai desinterligando, vai se consertando, vai criando uma sociedade viciosa, uma sociedade preconceituosa. Então, quer dizer, temos que estar fora disso. Se nós fazemos parte desse ciclo, nós vamos estar sempre ali, não podendo nem comentar sobre aquilo, porque eu estou ali, né? Eu faço parte disso. As pessoas se ofendem quando falam mal de certa situação, porque ela está envolvida naquela situação. E ai de quem fala mal, né? Então temos que ponderar nosso espírito baseados na justiça, no amor e na fraternidade. Se aquela situação se criou, vamos ver se realmente é aquilo mesmo que tem que ser. Eu vou fazer dessa forma? Eu vou viver desse jeito mesmo? Então temos que pôr a mão na consciência, a consciência, né? Que é a favor de nossa inteligência com sabedoria, para fazer o que tem que fazer, o que é o certo, né? E o que é o certo? Você não se atropelar, você não se desviar com esses novos conceitos, você não se influenciar demais, você não deixar de ser o que você é para fazer parte desse ciclo vicioso e confortante, né? Que a nova sociedade nos traz. Atualmente temos grupos de seres conformistas, temos grupos de ditadores irracionários e temos grupos dos que não veem sentido na vida, os vazios de existência. Então, os grupos de seres conformistas, vai com a maré, né? Vai empurrando, vai com todos. O que todos fazem, ele faz.
Ah, vai lá, eu também vou. Ah, come isso, eu também como. Então, é muito conformismo, muito sossego. Na verdade, fica numa zona de conforto, né? Que não sabe tomar uma atitude, não tem conhecimento para isso, mas até tem, mas não tem coragem. O grupo de ditadores irracionários, eles impõem as regras, né? Eles impõem as regras. As regras do jogo, eles que dão as regras do jogo. Vai funcionar desta forma. Então, se você está querendo fazer parte do nosso grupo, você tem que fazer isso. E hoje em dia é assim mesmo. Até quando você entra numa empresa, você tem que se alienar, né, aos conceitos daquela empresa. Que por um tempinho você pode sim, mas sempre adaptando e não deixando o seu coração se influenciar demais moralmente. Isso que é importante, moralmente. Grupos dos que não veem sentido na vida, os vazios existenciais. Como é triste, né? Você está ali, sempre em depressão, sempre triste, sempre aquele vazio. O que eu faço? Eu não sirvo para nada, eu não sou capaz de fazer isso, acho que Deus esqueceu de mim. Quer dizer, você entra num vazio existencial de muito, muito vitimismo e muita incapacidade, né? De fazer e pensar e querer algo. Então isso não é bom, porque você fica numa zona que vão manipular você, que vão fazer de você o que eles querem. E é justamente isso que esse livro traz para nós. Você não deve fazer o que não é o certo, né? Que o certo não tem uma fórmula do certo, mas não precisa fazer muito errado, não precisa ficar sempre repetindo os mesmos erros, sempre se atropelando com os mesmos problemas, né? Tem pessoas que vivem com o problema muitos anos. Você reencontra com a pessoa e está ali com o mesmo problema, e você reencontra dali 2, 3 anos, está a mesma coisa, outra pior. Por quê? Vai cultivando, né? Psicologicamente, racionalmente acha que está certo, e lá no âmago, lá no fundo do coração, está triste, amargurado. O ser humano que pensa e aspira à vida harmônica pergunta sempre: o que querem que eu faça? Ao compreender que a vida deseja de cada um o estabelecimento de objetivos essenciais, tem os ideais básicos de suas aspirações. Olha, cada um individualmente tem as bases fundamentadas, somos centelhas divinas, né? Temos aquela faísquinha de Deus, aquela brasinha de Deus lá que é só soprar. Então nós somos feitos à imagem da perfeição. Um dia seremos, mas nós temos que buscar lá dentro esse desejo que cada um tem, né? É só você se interessar e compreender que a vida é feita desses objetivos existenciais de consertar com justiça, de amar, de ter ser inspirado, né? E ter aspirações para você poder dar ideias, você cogitar situações melhores a cada dia na sua vida, para os outros. Olha que bacana, você vai se tornando um instrumento do Senhor, né? Então, chegamos lá. Saulo recebeu a resposta de Jesus. Vai a Damasco e lá te dirão o que deves fazer. Como eu falei no começo da palestra, né? Então, ele vai lá com Ananias, ele vai te dizer o que tem que fazer, né? Que é a missão. Então nós vamos até Jesus todos os dias, vamos encontrar com Jesus, ele vai falar através de sonhos, através do nosso mentor, através de uma intuição, o que você tem que fazer na sua vida, o que você tem que ir tirando devagarzinho e acrescentando devagarzinho. Então isso é muito importante, você sempre ver o que você tem o que você deve fazer hoje em dia. Então sempre se coloca na oportunidade mesmo, na oportunidade de valer a pena. Naquele momento, ante o objetivo sublime que lhe estava destinado, nascia o apóstolo da gentilidade. Então, como eu falei para vocês, então, a partir dali, Jesus declarou Paulo de Tarso, né, que era Saulo de Tarso, como profeta dele, que ia explanar o evangelho, que ia colocar o amor do Cristo, continuar a colocar o amor do Cristo, né? Foi um pouquinho depois que Jesus ressuscitou, né? Paulo de Tarso entrou em ação. Aí teve todo o processo que ele encontrou com Estevão, apedrejou Estevão, também ajudou. Quer dizer, é uma história linda, só que você vê que o final é mais lindo ainda, porque apesar de ele ficar prisioneiro num calabouço, enfim, de forma a se excluir da humanidade, ele jamais deixou de escrever as cartas com a ajuda do apóstolo, né? Nunca deixou de escrever e enviar as cartas para os discípulos, né? Da atualidade naquele momento.
Paulo de Tarso espalhou a mensagem libertadora, acabei de falar, com a luz da verdade, compreendendo o sentido do amor e da caridade, entregando-se ao encantamento da boa nova. Não cessou de servir, renunciou o ego e os valores atribuídos como de importância. Quer dizer, ele foi, né, um cavalheiro, um trabalhador que arrecadava impostos e judiava do povo e mandava açoitar. Então ele deixou isso, não teve mais importância na vida dele. Ele colocou o quê? A obra de Deus. Então não mais como ele, que deixou o testemunho dele falando assim, olha, eu fiz isso sim, e perdão porque eu não preciso estar sempre dessa forma, e eu vou continuar daqui para frente melhor. Se te sentes opaco e sem brilho, pergunta-lhe o que deve fazer e o que faz-o. Se for necessário retroceder para realizar algo que ficou interrompido, não receis de voltar para melhor avançares. Se estás à frente da dificuldade que te impedem o avanço, rompe as teias dominantes e não te detenhas. Jesus não para. Olha que bacana. Então, se você está se sentindo sem brilho, você está magoado, chateado, você está infortunado com as coisas boas, veja o que está faltando para brilhar. Jesus quer nós todos aptos a avançar e romper essas telas dominantes do nosso passado e de nossos vícios, de nossas paixões, né? Só assim nós vamos começar e conseguir tirar as pedras do nosso caminho, né? A fé não remove montanhas? Então vamos começar a remover essas imperfeições. Nenhuma indagação deve aflorar em teus lábios emoções, exceto o que ele, Jesus, quer que faças. Agora é o momento, decide-te, preenche o teu vazio com as messes sublimes do amor e faz o que Jesus te recomenda, ama sempre mais. Chegamos na tecla essencial, que é o amor. O amor nunca é demais, né? É um amor que não sufoca, é um amor que não pede, que não cobra, que não estabelece regras, que vangloria seu espírito, que eleva a sua ascensão, que constrói o seu pensamento bom, que transforma faz a sua reforma íntima. Se você amar e estudar, você vai estar sempre amando sempre mais e sendo para você um ser humano sempre melhor. Então é isso que eu queria falar para vocês hoje. Eu não sei se eu consegui declarar toda a palestra de forma bem lúcida, mas espero que vocês tenham entendido alguma coisa aí, algum parágrafo que eu falei, para aplicar, né? Para sermos mais virtuosos, mais adequados à felicidade, para ficarmos felizes, né? Deus quer que a gente viva feliz, então vamos ser felizes, né? Então eu gostaria de agradecer a todos, desejo uma boa semana a todos. Espero que vocês visitem a gente no Lauro Machado, lá tem as palestras, tem os tratamentos, tem os passes. Vão lá, que serão bem acolhidos, com muito atendimento fraterno, muito amor a todos vocês. E que assim seja, meu Deus. Obrigado. Até logo.